No curso básico vimos alguns tipos de formatação, né? Então categoria, borda, alinhamento, cor, cor de preenchimento da célula, da fonte, negrito. Só que também temos mais uma opção que é a formatação condicional. Basicamente ela faz o mesmo que a gente viu no curso básico, porém de modo automático. Vamos dar um exemplo aqui. Então a gente tem uma tabela, verdadeiro, falso e verdadeiro. Quando dá verdadeiro, a gente pinta a célula de verde. E quando é falso, a gente pinta ela de vermelho. Aqui a gente aplicou uma formatação condicional, então já tem uma regra para essas células da 1 até a 8. E, por exemplo, a 4 não tem nem verdadeiro nem falso. E também não tem nenhum tipo de formatação. Vamos escrever na A4 verdadeiro. Ele já me aplica direto a cor. Na mesma célula A4, eu vou escrever agora falso. E agora ela trocou automaticamente a cor para o vermelho. Na 1 eu posso trocar para falso. Na 3 eu posso trocar para falso. E é justamente isso que a formatação condicional é. Baseado numa regra que a gente insere, o Excel ele valida o tipo de informação dentro da célula. E a partir disso, ela pode aplicar uma formatação que a gente já definiu. Então eu vou entrar aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Você pode ver que eu tenho 3 regras criadas para esse grupo. Lembrando, a mesma célula ela pode receber mais de uma regra. Vamos aqui agora dar uma olhadinha nesse exemplo. A gente tem essa mini tabelinha aqui, né? Tem só uma coluna. Temos aqui 5 valores, 54, 13, 2, 20 e o 100. Para a gente iniciar a formatação condicional, a gente tem que ir na guia página inicial. Tem uma opção formatação condicional. Quando a gente clica em cima dela, abre aqui nova regra, limpar regra, gerenciar regra e algumas opções aqui pré-estabelecidas pelo programa. A gente vem aqui gerenciar regras sempre. Aqui são alguns modelos que o Excel nos fornece, porém, para até você aprender e ter mais opções de formatações, é melhor que você sempre venha em gerenciar regras. Quando você clica em gerenciar regras, se tivesse alguma regra criada para essa célula D1, né, porque quando eu cliquei em formatação condicional, eu estava selecionado D1 até a D5, é nesse intervalo que ele está procurando. Isso quando a opção está em seleção atual. Posso trocar para esta planilha, então eu consigo ver que já existe uma regra criada para a célula B2, aqui aplica-se a... Estou vendo que tem uma regra criada para B2. Eu posso ir para planilha 2, né? Que seria essa aqui de baixo, a segunda aba que eu tinha criado. E eu consigo ver as regras criadas dentro dessa aba. Vou voltar para a seleção atual. Isso significa que as células que estão selecionadas não existem nenhuma regra. Se tivesse, estaria aqui listado. Aqui eu tenho 3 botões, nova regra, né? Criar uma nova regra. Aqui editar uma regra que já existe, eu posso tanto clicar nesse botão ou dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em cima de alguma regra para fazer a edição. Posso excluir a regra que eu quiser. Posso vir tanto por excluir regra ou venho aqui em limpar regra. E também tem esses 2 botões aqui, a setinha para cima e a setinha para baixo. Isso aqui ela mexe na hierarquia das células que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos aqui em nova regra. Lembrando que eu estou com esse campo selecionado aqui. Vamos começar pelo formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Então a gente consegue ver aqui, ó, estilo de formatação, escala bicolor, né, 2 cores. Escala tricolor, então ele me dá 3 cores aqui. O valor mais baixo vai ser atribuído a essa cor. Os valores que estiverem próximo do ponto médio vão receber essa cor. E as cores que estão mais próximas do ponto máximo vão receber essa cor. Temos aqui, ainda sobre essa escala, temos aqui o valor mais baixo, mas eu posso trocar para número, escrever um número aqui que eu quiser, eu posso botar menos 50, por exemplo, ou posso colocar 0, posso colocar 100, enfim, posso colocar o número que eu quiser. Temos também a porcentagem, fórmula, a gente pode inserir uma fórmula aqui, um percentil, enfim, jeitos diferentes de a gente construir essa mesma formatação. Ainda sobre formatar todas as células com seus respectivos valores, tem barra de dados. A gente consegue ver até aqui uma visualização dela, como que vai ficar. Então, de acordo com o número, né, a gente vai definir um valor mínimo e um valor máximo.
Então, digamos aqui, o valor vai ser o número 0 e o máximo número 100. Então, a gente definiu que o menor número vai ser o 0 e o maior número vai ser 100. Então, quando é 0, não vai ter barra alguma. Quando vai ter 100, a barra vai ser por completa na célula. A gente definiu uma cor. O preenchimento é sólido ou gradual. O gradual, você pode ver que ele ficou uma espécie de degradê. Vamos deixar como sólido. A gente pode definir a borda com borda sólida. Vou dar um OK aqui só para a gente conseguir enxergar como que ficaria. Então você já consegue enxergar aqui, por exemplo, o 100 é o número máximo que a gente definiu lá na formatação. Então a barra está completa, né? Tá cheia a célula. Enquanto que o número 2 está muito próximo do 0. O 0 é o valor mínimo da formatação. E conforme o número for maior, ele vai aumentando aqui a nossa barra. Vou editar ele, então clico aqui nesse botão. Ainda sobre essa célula, ainda sobre essa formatação, vamos ver conjuntos de ícones. Então eu posso trocar o tipo que eu quero. Posso até colocar esses de estrelas. Quando você quiser atribuir uma nota, por exemplo, de 1 a 5 estrelas, você poderia usar esse tipo de regra. Enfim, tem vários estilos aqui para a gente definir como que a gente quiser que vai ser o nosso conjunto de ícones. Lembrando ainda o valor, e aqui tem o tipo, se eu quero um número, ou uma porcentagem, fórmula, ou um percentil. O segundo tipo, formatar apenas células que contenham. Então temos aqui o valor da célula, está entre e, por exemplo, posso colocar 1 e 5. Venho aqui em visualização, formatar. Eu posso atribuir, por exemplo, a cor verde. Então, todas as células que tiverem valor entre 1 e 5 vão receber a cor verde. É um caso. Se eu desse um OK, a regra vai ser criada nessa seleção. Somente o número 2 vai receber a cor verde. Formatar apenas células que o contenham é um jeito da gente formatar uma célula sem que a gente tenha conhecimento profundo sobre fórmulas. O terceiro tipo, formatar apenas os primeiros ou últimos valores. Vou colocar apenas 2. Então, os primeiros 2, os 2 maiores, vão receber essa formatação. Se eu colocar os últimos 2 valores vão receber essa formatação. Se eu colocasse 3, por exemplo, os 3 menores números vão receber a cor verde. Eu vou dar um OK aqui. E a gente consegue enxergar que 13, 2 e 20 receberam as cores que a gente formatou, porque a gente pediu os 3 últimos. O quarto tipo, formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Então, se a gente estiver procurando o valor da média, da galera, tudo que estiver acima dele vai receber essa formatação, ou tudo que estiver abaixo. Quinto tipo, formatar apenas valores exclusivos ou duplicados, valores duplicados ou valores exclusivos. Se eu tivesse nesse intervalo 2 valores iguais, então esses valores iguais receberiam a formatação. Valores exclusivos. Todas as células desse intervalo que só aparecem uma vez, por isso são exclusivos, vão receber essa formatação. O último tipo é o que eu prefiro mais, que a gente insere uma fórmula e se a resposta dessa fórmula for verdadeira, então ele vai retornar a formatação que a gente definiu aqui. Somente se for verdadeira. Então nesse caso aqui, vamos criar uma regra para que D1 seja maior ou igual a 10. Se for D1 maior ou igual a 10, eu quero que a cor seja amarela. Vamos aqui, OK. Aplicar novamente. Você já consegue ver, por exemplo, 54, 13, 20 e o 100. Todos esses campos eles são maiores que 10. Vamos criar uma nova regra. Usar uma fórmula para determinar qual que seria, Então eu quero que se D1 for maior ou igual a 15, eu quero que ele receba, na verdade, a cor azul. Vamos dar um OK de novo. Vamos aplicar. Opa, olha só que coisa interessante, 13, 20 e 100 também são maiores que 15, mas por que eles não receberam a cor, Veja só, fórmula D1
é maior ou igual a 15, a formatação é azul, mas você pode ver que aplica CA somente está na célula D1. Tá? Eu precisaria o quê? Selecionar toda a seleção. Então o que eu faria? Eu clico nessa seta aqui, aplica CA. Eu vou selecionar todo o intervalo que eu quero. Vamos aplicar. E agora sim, você consegue enxergar que essa formatação está sendo aplicada nesses caras aqui. Vamos dar um OK e vamos fechar. Então assim, 54, 20 e o 100 são maiores que 15. 13 não é maior que 15, então ele recebeu a cor amarelo. E 2 não é nem maior que 15, nem maior que 10. Por isso, não recebeu formatação alguma, porque as duas regras para essa célula, o resultado delas são falsas. Mas veja só que interessante. 54, 20 e 100 são maiores que 15 e maiores que 10. Porém, eles todos receberam a cor azul. Por que eles não receberam a cor amarelo? Porque o Excel ele trabalha num esquema de hierarquia, uma ordem de prioridade. Isso significa que quando duas regras elas apresentam divergência, por exemplo, a primeira regra é azul, a segunda regra é amarela. O Excel não consegue fazer a mesma célula receba as duas regras ao mesmo tempo, porque é impossível preencher uma célula inteira de azul e depois preencher ela toda de amarelo. Ele não faz, digamos assim, ele não mistura as cores e dá o meio termo entre as duas. Não. Ou é azul ou é amarelo. Só que como ele não consegue fazer por causa de conflito, então ele vai por ordem de prioridade. Qual que seria? A regra azul está vindo acima da regra de amarelo. Então a regra de azul vai ter prioridade em relação à regra de baixo. Se eu tivesse 3 regras aqui, então a regra azul teria prioridade e a amarelo teria prioridade em relação à regra que está abaixo dela. Se eu quisesse trocar a ordem de prioridade, posso usar essas setas, né? Eu clico sobre ela e uso os botões para subir ou descer a prioridade entre elas. Mas como o azul está na frente do amarelo, então significa que ele vai ter prioridade antes de tudo. Então, nesses casos onde há conflito, ele vai receber a cor azul. Somente a cor azul. Mas veja só que interessante. Eu venho aqui em editar regra, formatar, fonte, ou aplicar um negrito. Então eu quero que a regra seja o quê? É amarelo e negrito. Veja bem, o caso de cima não tem a formatação, eu não defini formatação alguma sobre isso. E aqui embaixo sim tem negrito. Esse aqui está sem formatação e esse aqui está a formatação negrito. Vamos aplicar e a gente consegue enxergar que a regra foi aplicada. Mesmo né, 54, 20 e 100 são valores acima de 15 e 20. Então eles atendem a primeira regra que é o azul. Porém, no caso de negrito, o negrito ele não está atrapalhando ninguém. Porque a regra azul não foi definido se era negrito, itálico ou sublinhado. Não teve nenhum tipo de formatação nesse sentido. Nós temos aqui uma tabela, bens, quantidades, cadeira, carro, caso, né? 5, 2 e 1. Já tem uma regra criada aqui. Gerenciar. Vamos excluir, adicionar uma nova. Estou selecionando na célula B2. Nova regra, usar uma fórmula. Eu quero que B2 seja maior igual a 2. Então, quando a célula for maior igual a 2, eu quero que ela receba o preenchimento da cor verde. Aplicar, ok. Aplicar novamente. Ela está sendo aplicada somente na célula B2. Vamos alterar para que pegue todo esse intervalo. Da B2 a B4. Vamos aplicar. Opa, veja só, né, 5 e 2, que realmente são maiores ou igual a 2, deveriam receber cor verde. E de fato receberam, né? B2 e B3 receberam a cor. Só que B4 não deveria ter recebido cor alguma, porque ela é menor que 2. Ela não é nem maior, nem igual a 2. Então não deveria ter recebido a cor verde. O que aconteceu no final das contas? Né? Vamos lá, formatação condicional, gerenciar regra. A gente consegue ver que na célula B4 só existe realmente essa regra. Então não é por ordem de hierarquia que alguma coisa está dando errado. O que poderia ser, então, no caso? Vamos entrar aqui na edição. E a gente consegue ver que o problema está logo aqui no uso do cifrão. Assim como nas fórmulas, o cifrão ele trava as referências. Então aqui na formatação condicional a gente fez o quê? Que a gente travou a referência. Faz com que na célula B4 o que ele está validando é se a célula B2 ele é igual a 2 ou maior que 2.
Então, é isso que ele está fazendo. Ele não está fazendo que B4, se ele é maior ou igual a 2. Então, aí que está o problema. Para a gente resolver esse caso, a gente tem que apagar os cifrões. Vamos apagar os cifrões. Agora está livre, né? B2 maior ou igual a 2. A gente tirou as travas. Vamos, de novo, aplicar as alterações. Quando a gente faz isso, veja só que agora sim consertou o nosso problema. O 1, que antes estava vindo com regra, não vem mais. Agora sim está sendo validado conforme a gente queria. O último ponto aqui, formatação condicional. Selecionei esse intervalo, né, esse nosso velho intervalo, gerenciar regra. Temos aqui duas fórmulas, duas regras criadas para a mesma seleção. A gente pode vir aqui, a gente já sabe que, por exemplo, 54 ele está sendo aplicado a primeira regra e também está sendo aplicado o negrito da segunda regra. Só que eu quero que ele receba somente uma regra, que é a azul. Eu não quero que ele receba negrito, mesmo que ele atenda as duas regras, eu quero que ele receba apenas a primeira. Eu não quero que ele venha com negrito. Então, para resolver esse problema, a gente tem um campo aqui, ó, parar ser verdadeiro. Quando a gente clica aqui, a gente definiu que, caso a regra seja verdadeira, então ela vai parar todas as outras validações. Então, vamos fazer um teste. A gente tem todo esse intervalo. Vamos aplicar nossa alteração. Veja só o que aconteceu, né? As cores continuam a mesma. Né? Então, tá azul, amarelo, em branco, né? Sem cores. Azul, azul, né? E agora a gente consegue enxergar que não receberam negrito o 54, o 20 e o 100. Isso porque a gente clicou naquela opção parar ser verdadeiro.